Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerron aqui de Noções de Informática para a gente trabalhar o assunto de serviço de busca e pesquisa na internet, tá certo? Mesmo assunto também de ferramentas de busca, serviço de busca, tudo tá tratando aqui nesta aula deste assunto, sobre pesquisar na internet, certo? Nós sabemos que hoje existem várias ferramentas poderosas de pesquisa. Dentre elas, nós temos uma que é muito poderosa, que é o nosso serviço de pesquisa Google, certo? O Google é um buscador, certo? Na internet. Mas o que seria um buscador? O exemplo é o Google, mas o que seria um buscador? Como é que a gente encontra, como é que os serviços de busca encontram esses sites? Como é que eles funcionam? Existe tipo de buscadores? Existe só o Google ou não existe? Cara, essa é uma das dúvidas de muita gente. Apesar de que a maioria das pessoas utilizam, né, o Google, existem outros buscadores, existem outros sites de pesquisa. Inclusive tem uns para finalidades, por exemplo, ecológicas somente. Existem outros para perguntas e respostas. Existem outros como o Google para pesquisa de indexação, um SEO. O que diabo é SEO? Professor, eu não sei o que é SEO. O que é isso, professor? O que é uma otimização? Como é que indexa um site? O que é essa Surface Web? Essa superfície? Como é que o Google consegue fazer essa pesquisa? Certo? Como é que o Bing, por exemplo, que é o da Microsoft, consegue fazer essa pesquisa? Nós vamos entender sobre esse assunto de uma forma bem bacana, bem detalhada e principalmente como é que as bancas vêm cobrando esse assunto atualmente, tá? Tem muita gente, galera, tem muita gente que sabe sobre o assunto, mas só os operadores de pesquisa não sabem mais do que isso, sendo que as bancas estão mudando a forma de perguntar sobre esse assunto, beleza? Então vem comigo aqui, galera, vem comigo nesse nosso assunto que vai ser muito bacana receber todos vocês aqui nessa mais uma aula de serviço de busca e pesquisa na internet. Primeiro, vamos começar. O que é um serviço na internet, certo? O que é um serviço de busca na internet? Vamos lá. Um site de busca é um tipo de sistema online encarregado de pesquisar arquivos armazenados em servidores na internet. Os exemplos mais conhecidos são os responsáveis por buscas gerais, como por exemplo o Google e Bing, mas existem muitos outros no mercado. A verdade, galera, é que as pessoas estão sempre acostumadas com o Google. Ah, existe o Google. Beleza, eu concordo que o Google seja um dos melhores. De fato é. Porém, você que está estudando para concurso não pode ficar só nisso. Você tem que abrir mais a sua mente em relação a esse tipo de assunto, beleza? Então, como é que funciona esse negócio aqui, tá, pessoal? Vamos lá. O que é um serviço de busca na internet? Nós vimos. Agora, como é que esses buscadores encontra os sites que eu quero, galera? Como é que esses buscadores encontram isso? Bora lá. Para encontrá-los, os buscadores recorrem à identificação da palavra-chave, usado pelo usuário durante sua pesquisa. E, como resultado, entregam uma lista de links que direcionam a sites que mencionam assuntos relacionados ao termo pesquisado. Então, gente, basicamente, quando você pesquisa na internet, o robozinho do Google ele já capturou todas aquelas informações que estão na Surface Web. Professor, o que é Surface Web? A Surface Web é a superfície da web, tá? É a superfície da internet. É o que está aberto, é o que fica disponível para todos. Então, o Google ele consegue fazer essa pesquisa de acordo com as suas palavras. Ele vai lá no servidor dele, o robô já fez a pesquisa, já dividiu, já indexou, tá tudo bonitinho. Por isso que quando você pesquisa, ele já mostra quantos resultados tem, em quanto tempo te deu esse resultado. Beleza, gente? Tranquilo? Ai, professor, como assim? Ó, vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Vou até colocar aqui para vocês na tela. Aqui é o nosso Google, certo? Então, eu tenho aqui o Google e eu vou digitar aqui objetivo, tá? Objetivo concursos, certo? Pronto. Se vocês prestarem bem atenção ali em objetivo concursos, o que foi que ele nos trouxe ali, ó? Tem aproximadamente 86.800.000 resultados
e ele me trouxe isso em 0,47 segundos, certo? Então, o objetivo aqui, por exemplo, o objetivo concurso, quando eu fiz uma pesquisa no Google, ele me trouxe ali muitos resultados, beleza? Bastante resultados, diga-se de passagem. Então, gente, o que é que se compreende nisso? Que o próprio servidor do Google, o robô, ele já fez essa análise, essa pesquisa. E, por exemplo, os caras que criam sites na internet, eles colocam palavras-chave de acordo com o que você pesquisa. Se você procurar por concursos ou para materiais para concurso ou algo do tipo, ele vai trazer sites que os donos dos sites deixaram aberto para que você pesquise. Nem tudo fica indexado, ou seja, nem tudo fica aberto. Por exemplo, existem partes na internet que o Google não consegue ver. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma divisão em partes da internet, como também existe a intranet, que será aí outros assuntos trabalhados dentro da nossa matriz. Mas basicamente o que é a internet? É a nossa rede pública. Mas dentro da World Wide Web, ou seja, dentro da internet, a minha rede pública, existe uma chamada de Deep Web. Ela é a parte da internet. Ela não está na superfície, ela não está algo que é visto. Você está dando para entender? Então, o Google ele só pesquisa algo que é visto. O que você consegue ver fica na Surface Web. O que o Google consegue ver fica na Surface Web. Ele não consegue pegar coisas que estão na Deep Web, por exemplo, ou que está na Dark Web, ok? Não dá para o Google fazer esse tipo de pesquisa. Ele só consegue ver o que está na Surface Web, beleza? Ou seja, na superfície da internet. Show, professor. E é assim que ele traz. Porém, existe tipos de sites de busca, tá? Existe aí tipos de sites de buscas. Então, os sites de buscas, eles são classificados, e presta atenção, principalmente em 3 tipos. Existem os formatos de buscadores hierárquicos, existe o formato de buscadores diretórios e existe o formato de meta-buscadores, tá certo? Então aqui nós temos 3 classificações, certo? De tipos de site de buscas. São 3 tipos aí, buscadores hierárquicos, diretórios e meta-buscadores. Qual que você acha que o Google se encaixa? Qual que você acha que o Bing se encaixa? Já pensou se caísse isso na sua prova? Bora lá. Vamos entender cada um para que você consiga matar isso nas próximas provas, tá certo? E não vacilar. Buscadores hierárquicos. Esses buscadores são interfaces de interrogação textual. Eles revisam os bancos de dados das páginas por meio de rastreadores web, que são conhecidos como o quê? Como spiders. E coletam informações de conteúdos compatíveis com a pesquisa do usuário. Neste caso aqui, galera, ele demora mais para fazer essa pesquisa. O hierárquico ele ainda vai pesquisar de acordo com o que você está usando através de um spider, beleza? Então, neste formato, a pesquisa demora muito mais. No próximo, nós vamos ver sobre os diretórios, certo? Sobre esse outro formato que é chamado de diretórios. Os diretórios, eles são como? Os diretórios são links de sites agrupados por categorias. São muito simples, mas requerem suporte humano e manutenção contínua para poder funcionar. Esse tipo de site de busca não rastreia os sites nem armazena conteúdos. Ele apenas agrupa os links por categoria e os organiza por data de publicação, né? De publicação. O exemplo que nós temos aí é o Open Directory Project, certo? E também outro exemplo de diretórios é o DMOS, tá? Neste caso aqui, galera, neste formato de diretório, ele fala lá, ó, esse tipo de site busca não rastreia os sites nem armazena conteúdos, ou seja, é automático, não é do servidor que já existe. Ele vai fazer uma pesquisa também bastante demorado. E perceba que ele diz que é simples, e ele é simples de fato, ele só vai dividir por grupos, categorias e por data de publicação.
Diferente, galera, do que acontece no Google, no Bing, certo? Que é justamente o nosso próximo aí. Por exemplo, existe aí o que nós chamamos de metabuscadores. Esse daqui, galera, é o que mais cai nas provas de concurso, tá certo? Então, se tiver um que você tem que saber de cor e salteado, é esse tal de metabuscadores. Então, como é que ele funciona? Tem várias formas, na verdade. Essa interface reenvia as pesquisas para vários buscadores ao mesmo tempo. Ou seja, encaminhar as pesquisas para outros sites de busca e analisa os resultados que ele apresenta. Uma das formas de um site metabuscador é que ele vai usar vários sites de pesquisa e vai te retornar o que foi que achou dentro daquele site de pesquisa. Ó, no Google eu achei isso, no Bing eu achei isso, naquele... Porque é uma forma que existe do metabuscadores. Mas, claro, não existe só isso. Qual é a ideia desse metabuscador, desse formato aqui? O objetivo é ampliar a margem de resultados, apresentar suas próprias conclusões e organizar os links de acordo com a ordem definida pelo sistema estrutural do metabuscador. Ele até dá um exemplo aqui, né, que é chamado de Dogpile, certo? Dogpile é um tipo de metabuscador que ele, na verdade, ele reúne vários tipos de pesquisas, várias ferramentas de pesquisa em um lugar só. Basicamente é isso que ele faz, beleza? Show de bola, professor. Mas existe um outro metabuscador, que é o Google, tá certo? Inclusive, galera, isso daqui que eu trouxe para vocês é uma afirmação, tá? Da banca Sebrasp, de uma prova que caiu, certo? Que ela diz o seguinte: Google é um metabuscador que utiliza o quê? Palavras-chave para encontrar resultados em todas as bases de dados disponíveis na internet. E aí, galera, que a questão aqui, né? Tudo bem, Deus, é certíssima essa questão. Porém, o que é que eu quero que vocês tirem disso daqui? Porque ele falou em todas as bases de dados da internet. E aí eu trouxe uma observação que vale a gente comentar aqui. Uma base de dados privada não vai ter seu conteúdo recuperado. O mesmo no caso de páginas de intranet e em redes alternativas ao World Wide Web. Ora, por mais que a Sebrasp esteja afirmando isso aí, e está correto, porque o entendimento de Google é ser um metabuscador que utiliza de palavra-chave para encontrar resultados nas bases de dados da internet, o que fica ali é que ele falou em todas as bases. Na verdade, a internet ela tem algumas divisões. Por exemplo, a Deep Web. O Google não consegue fazer essa pesquisa que está na Deep Web. Ele só consegue fazer e trazer resultados, o robozinho só consegue encontrar resultados que está na Surface Web, quer dizer, que está na superfície, que está podendo ser visto. O que não consegue ser visto, ele não vai trazer como resultado. Imagina ter algo lá na Deep Web, o Google vai conseguir fazer essa metabusca? Claro e óbvio que não, beleza? É claro e óbvio que não. Mas fica aqui o adição. Se vier a perguntar algo desse tipo, o Google é um metabuscador? Sim. O que é que ele faz? Como é que é o metabuscador dele? Ele utiliza o quê? Palavra-chave para fazer encontrar resultados. Beleza? E é aí, galera, que a gente entende como é que o Google, o Bing, funciona. Mas, professor, e se ele faz esse tipo de palavra-chave, como é que ele conta por palavra-chave dos sites? Porque existe o tal do SEO. O que é SEO? É o Search Engine Optimization. Não é o Optimus Prime, não, viu, pessoal? A galera, é o Optimus Prime que está aparecendo aí, nesse negócio, não tem nada a ver com o Optimus Prime, tá certo? Mas o que seria isso, professor? Seria o seguinte: significa que é uma otimização para mecanismo de busca. Então, quer dizer, o pessoal que constrói sites, ele faz um SEO. O que é um SEO? É uma otimização para quando o Google, o robozinho do Google for pesquisar, achar mais facilmente as páginas. E assim a sua página subir no ranking. Porque o Google ele trabalha com PageRank. O que é isso, professor? PageRank. Ele trabalha com ranking de páginas. Ou seja, se aquela página está sendo bem vista, está sendo muito acessada, ele vai adicionando para o início, tá certo? Vale lembrar também que existe
É o PageRank por Ads. O que é Ads, professor? Ads é publicidade, tá? ADS. Ads é publicidade. Então, o Google, ele trabalha por publicidade. Inclusive, já foi colocado numa questão de prova, dizendo que o Google ele é uma organização não governamental. Hã? Tipo, ela quer dizer que ela é uma organização sem fins lucrativos? Tá, ela não é governamental, mas sem fins lucrativos? Porque quando aparece, por exemplo, se fosse google.org, significaria que o Google é uma organização sem fins lucrativos. E isso não é verdade, tá, pessoal? A gente sabe que o Google ganha dinheiro e muito dinheiro, beleza? Então, o que acontece? Para que é que serve esse SEO, tá? Ou SEO? Trata-se de um conjunto, olha aí, ó, um conjunto de técnicas que tem como objetivo posicionar uma ou mais, certo? Uma ou mais páginas de destino entre os melhores resultados de mecanismo de busca, tá certo? Então, gente, funciona mais ou menos nesse formato aí. Tranquilo, galera? Beleza? Professor, muito massa, professor, muito bacana esse negócio aí, cara. Cara, isso aqui é sensacional, gente, é sensacional. Então, isso faz parte das ferramentas de pesquisa, professor? Sim, faz parte de ferramentas de pesquisa, tá certo? Faz parte de ferramentas de pesquisa. Agora, professor, quais são os principais sites de serviços de buscas na internet? Quais são os principais sites de serviço de busca na internet? Galera, existem vários mesmo, certo? Porém, galera, eu coloquei para vocês aí aqueles que são principais aí dentro dos serviços de busca na internet. Nós temos, por exemplo, o Bing, certo? O Bing faz parte de um desses. O Ecosia faz parte de um desses. O AOL, o DuckDuckGo, o Baidu, que é uma porcaria, por favor, não use isso aí, é chinês, desgrama aí. O bicho é todo bugado, é todo rastreado. O Yahoo Search, tá certo? Yahoo Search. O Ask é bem bacana, porque tipo ele trabalha com perguntas e respostas. O Yandex e o arquivo de internet, né? Internet Archive. Muito bacana esses principais tipos de serviço. Então, galera, são vários os tipos de serviço na internet existente de busca. Porém, as pessoas, na maioria das vezes, não conhecem esse tipo de serviço na internet. De fato, galera, a galera não conhece. Aí fica difícil, né? Por exemplo, se cai uma questão para marcar, exceto qual desses não é um serviço de buscas. Então, geralmente, a galera conhece o Google, mas não conhece o Bing, não conhece o Ecosia, não conhece o DuckDuckGo, não conhece o Yahoo Search, o próprio Ask. Todos eles são tipos de serviço de busca na internet que, por mais que não seja utilizado, as bancas gostam de colocar ele justamente porque as pessoas não conhecem. Geralmente o concurseiro ele conhece o Google, trabalha bastante com o Google, inclusive, certo? Porém, entretanto, todavia, a galera não conhece esses outros e passa a desapercebido de fato, galera, certo? Então, bora lá, vamos continuar aqui que tem muito mais coisas. Primeiro nós vamos trabalhar com esse daqui, o Google, certo? Primeiro esse carinha aqui, o Google. O Google, o seu conceito é baseado no uso de PageRank. Lembra que eu falei para vocês? PageRank, quer dizer, um ranking de página, que tem como premissa as páginas mais buscadas estejam ligadas em maior quantidade a outras páginas. Então ele vai trazendo esse PageRank para me dar ali um suporte, me dar ali um acesso, né? Quando eu faço uma pesquisa de sites, o que resultou, o que deu mais retorno, o que foi mais acessado a outros, ele traz para mim ali aqueles sites que estão sendo bem acessados e bem vistos. O outro existente aí, galera, é o Bing, certo? O Bing. O Bing é o segundo buscador mais popular em todo o mundo. Bing é o sistema de pesquisa nativo que os novos dispositivos da Microsoft possuem. Galera, vale salientar que se a banca estiver perguntando para você, o Bing é um tipo de site buscador? Sim. De meta buscadores?
Sim, também. Ele funciona da mesma forma que o Google, certo? Agora, o que é que eu quero que você fique esperto? O Bing, ele faz parte da Microsoft. Quem é a Microsoft? A Microsoft é a criadora do Windows, a Microsoft é a criadora do Word, Excel, PowerPoint, por aí vai, certo? Então, hoje, quem é o nosso buscador da Microsoft? É Bing, tá certo? Antigamente era o MSN Search. MSN Search hoje é chamado de Bing, beleza? Mas já foi um buscador de pesquisas da própria Microsoft, beleza? Então, se vier fazendo a seguinte pergunta, quem é o buscador padrão do Google Chrome? Do padrão do Google Chrome é o Google, beleza? Se vier perguntando quem é o buscador padrão do Microsoft Edge, quem é o Edge? É o novo navegador do Windows. Quem é o buscador do navegador do Windows? Ora, seria o Bing. O Bing é o nosso buscador de pesquisa padrão do Microsoft Edge. Outras perguntas que eles gostam de fazer bastante, que a gente fica ligado. É possível, vamos lá, é possível mudar o buscador no Chrome? Sim. É possível mudar o buscador no Edge? Sim, também, galera. É super possível fazer a mudança de buscador de pesquisa. Fechou? Tranquilidade? Tranquilidade demais. Beleza? Então nós temos aí o nosso Bing, como vocês podem ver, ele é bastante bacana, bastante legal. Um terceiro lugar nós temos ali, né, um muito conhecido também, é o próprio Yahoo Search. O Yahoo Search ele foi lançado em 2004 e mais do que um buscador pode ser considerado como um portal, graças aos serviços de busca na internet, e-mail, notícias, lojas, agências de viagens, jogos, entretenimento, entre outros. Então, galera, o Yahoo ele é bacana justamente por isso, porque ele é um site de pesquisa de busca, mas também é site de notícias, de e-mail. Quem aí pode ser que você tenha um e-mail no Yahoo. E é a verdade? Pode ser que sim, pode ser que não, não sei, né? DuckDuckGo, cara, muita gente desconhece desse serviço de busca na internet. Muita gente mesmo, tá, pessoal? Muita gente mesmo. Mas, por exemplo, para vocês terem uma noção, o serviço de mecanismo de busca do DuckDuckGo, ele inclusive, o próprio Google Chrome traz para vocês, tá certo? Eu vou tentar mostrar para vocês isso daí. Imagina que o nosso Google, tá certo? Eu vou clicar aqui nos três pontinhos, tá? Os três pontinhos aqui, ó, que são os pontinhos de mais. Vou clicar aqui em opções e vou clicar aqui, ó, em mecanismo de pesquisa, ó, mecanismo de pesquisa. Então, como é que vem aqui, ó, para vocês? Diz assim, ó, o mecanismo de pesquisa usado na barra de endereços, saiba mais. Gerenciar mecanismo de pesquisas em sites. Pronto. Quando eu clico aqui na setinha para mudar o meu mecanismo de pesquisa, minha ferramenta de pesquisa, o próprio Google ele traz outros sites que podem ser usados como mecanismo de pesquisa. Então, por exemplo, tem o próprio Google, tem o Bing, tem o Yahoo Brasil, tem o DuckDuckGo e tem o Ecosia. Todos esses são ferramentas de busca que o próprio Google traz para você escolher, tá certo? O próprio Google, ele traz para que você escolha. Escolha aí, amigo, fica à vontade, para você ver como um bicho tem confiança, né? Se for os outros sites, provavelmente ele nem teria isso. Os outros buscadores provavelmente nem teria isso, né? Porque ele coloca o dele como principal. O Google também coloca o dele como padrão. Mas ele tá, ó, se você não quiser o Google, você pode escolher entre esse. São outros sites de ferramentas de pesquisa, né? Mas claro, gente, o Google ainda hoje é um dos melhores e pronto, e ponto final. Mas a gente tem que saber, como concurseiro, que existe outros, tá? Existe outros aí, beleza? Só ajeitar aqui, galera, só um instante. Pronto. O DuckDuckGo é muito semelhante ao Google. No entanto, a maneira como apresenta os resultados não se baseiam na importância de página de acordo com as informações do conteúdo. O buscador oferece a melhor resposta para a pergunta formulada, mesmo que ela venha de um site que não está bem posicionado. Então, olha só, o DuckDuckGo ele trabalha da mesma forma que o Google, sendo que ele não tem esse negócio de PageRank, não.
ele vai trazer de acordo com o que você pesquisou e não por resultados que aquela página está bem avaliada. O DuckDuckGo pode ser capaz de esteja com 0, mas se aquilo ali pode te dar um resultado melhor, ele vai trazer para você, de acordo, claro, com o que você está pesquisando, tá certo? É muito massa, cara, é muito massa. Tem muita gente que não sabe disso e é fato, tá certo? Galera, é o seguinte, para esse nosso bloco não ficar muito extenso, né, eu vou continuar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui se faltava mais algum. Falta mais algum. Eu vou continuar com vocês no próximo bloco sobre ainda isso daqui, beleza? Então, vou encerrar esse bloco aqui. No próximo, a gente continua falando ainda sobre os tipos, né, de ferramentas de busca e pesquisa na web. Fala, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlon aqui para a gente continuar que nós estávamos vendo, né, no bloco 1. Vamos continuar aqui no nosso bloco 2 a respeito sobre os nossos serviços de busca, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, que tem muita coisa para a gente ver. Eu estava falando justamente sobre os serviços de buscas mais utilizados. Nós vimos sobre o Google, o Bing, nós vimos sobre o Yahoo Search, o DuckDuckGo, e aí nós vamos ver agora sobre o Ask. O Ask é outro serviço de busca, tá? Sendo que ele diz lá, ó, o Ask é um mecanismo de busca em que você literalmente faz uma pergunta e recebe uma resposta para a dúvida. E olha que interessante, porque ask em inglês é perguntar, tá certo? Ask em inglês é perguntar. Por isso que quando você vai lá no Ask, você faz aqui a sua pergunta e ele já te dá a resposta como pesquisa, tá certo? Isso é muito bacana, galera, né? E é diferente do Google, certo? É diferente do Google. Para muitos aí que estão estudando, principalmente a galera que está na faculdade, na universidade e tudo mais, estão querendo fazer o seu mestre, seu doutorado, seu pós e tudo mais, existe o próprio Google, mas o Google que nós chamamos Google acadêmico, galera. Ixi, professor, não sabia disso não, existe isso, é? Eu tenho certeza que a maioria da galera não sabe, mas eu sei que tem muita gente que sabe também, que já está na faculdade, né? Com certeza os professores já falaram sobre esse tal do Google acadêmico, né? Mas o que é Google acadêmico, professor? Estou caindo agora, não sei não. O Google acadêmico é especializado em literatura acadêmica científica. Inclui o que, professor? Livros, artigos, resumos, trabalhos, teses, relatórios técnicos e muito mais, galera. Então, caso você esteja precisando saber de um assunto, de uma tese, enfim, de um livro, de um artigo, o Google hoje se tornou essa fonte de pesquisa poderosíssima. Como eu falei para vocês, não é à toa que o Google é um dos principais buscadores. Em sétimo lugar, galera, nós temos aqui um outro buscador que é chamado de Ecosia. Ecosia é uma ferramenta de busca, ecológica, que dirige 80% da sua receita ao plantio de árvores. Aqui, galera, ele conta diariamente quantas árvores estão sendo plantadas, certo? Esse buscador está associado a organizações como o WeForest, por exemplo, que colabora com seus programas de plantio de árvores. Então, é um buscador, é uma pesquisa, porém ele usa ali aquela ferramenta, né, aquela receita que dá esse site de busca, ele usa para plantar árvores. É muito bacana, né, galera? É muito bacana. E eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem isso daqui. Bora lá. Vamos falar basicamente de dois aqui que caem nas provas, tá, pessoal? Eu vou falar mais, entendam, eu vou falar mais a fundo dos dois que caem em prova, que é o Google e o Bing. Mas os outros eu queria apenas que vocês soubessem que existiam, tá? Ah, professor, posso ver mais a fundo? Claro, você nas suas pesquisas podem lá fazer a pesquisa, conhecer cada um, fazer pesquisa, enfim, você pode conhecer mais a fundo. Porém, para você que é concurseiro,
o Google e o Bing é o que eles mais cobram. Então eu vou aprofundar em cima do Google e em cima do Bing, beleza? Primeiro ponto, quando você abre o Google, certo? Você vai perceber que existe aqui embaixo, pesquisa Google, e vai perceber aqui embaixo o estou com sorte, certo? Poucas pessoas sabem disso, né? Ou poucas pessoas já prestaram atenção nisso. Tem gente que diz assim, professor, eu nunca prestei atenção nisso. Mas, de acordo com o Google, o que é que significa isso? O botão estou com sorte quer dizer que ele vai significar menos tempo na procura de páginas, certo? E mais tempo para explorar. Ou seja, se você estiver com sorte, vai encontrar o que precisa em apenas um clique, certo? Então ele vai me retornar, gente, ele vai me retornar páginas, certo? Quando eu digitar, por exemplo, objetivo concursos, ele vai me retornar páginas já diretamente, ele já vai abrir direto, tá? Ele não vai ficar abrindo vários links, ele não vai ficar mostrando vários links, ele vai já abrir uma página direto. Se você estiver com sorte, ótimo, já vai para a página que você de fato estava procurando. Se não estiver com sorte, aí provavelmente ele vai te levar para uma outra página que provavelmente pode não ser o que você estava procurando, beleza? Então vai muito disso daí, tá? Vai muito disso daí, de você estar pesquisando esse assunto de estou com sorte ou pesquisa Google. Cada um vai retornar de forma diferente. O pesquisa Google, ele pode me retornar vários links de sites. Já, por exemplo, o estou com sorte, ele já vai abrir diretamente aquela página, tá certo? Diretamente aquela página da internet. Beleza? Fechou, galera? Tranquilo? Ai, professor, como assim? Eu não entendi. Tá, calma aí, cara. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro Google, certo? Vou abrir aqui o google.com. E aí, ó, aqui é o nosso Google, certo? Tem aqui essa parte, pesquisa Google e estou com sorte. Vocês podem ver aí, ó, pesquisa Google e estou com sorte. Eu vou digitar aqui objetivo concursos, certo? E vou colocar estou com sorte, certo? Ó, já entrou diretamente no site do Objetivo Concursos. Quer dizer, ele já vai direto para a página, certo? Galera, simplesmente ele foi direto para a página. Já tá lá, já entrou, já tá lá. Beleza? É muito doido, né, pessoa? É muito doido. E poucas pessoas sabem que existe isso daí. Pouquíssimas pessoas, de fato, né? Então, galera, bora lá, né? Continuando. E aí, cliquei. Essa é a diferença do Pesquisa Google e do Estou com Sorte. Professor, e vou voltar aqui. E se eu digitasse Objetivo Concurso, certo? Beleza. E clicar em Pesquisa Google, o que acontece? Acontece que ele vai me mostrar resultados de vários e vários sites, certo? Ele não vai abrir diretamente o site, eu posso escolher em qual quero entrar. Se é na rede social do Objetivo, se é no próprio site do Objetivo e por aí vai, beleza? Bacana demais, galera, bacana demais. Vamos lá. O próprio Google, ele pode fazer pesquisas por texto, ou seja, você digitando. Você pode fazer falando, certo? Inclusive tem um amigo meu que ele fala assim, Hey Google! Que é para falar, né? Hey Google! E também pode simplesmente enviar uma imagem, tá certo? Esse daqui, para a maioria da galera, não sabe disso, certo? E, gente, é super possível você fazer uma pesquisa enviando uma imagem. Como vocês podem ver aí no nosso slide, existe a ferramenta de inserção, ó, de texto, existe a pesquisa por voz, existe a pesquisa por imagem. Aparece nessa forma aqui, ó, certo? Aparece dessa forma aí, ó, pesquisa de imagem. Quer dizer, quando você clica aqui, ele lhe leva para essa outra páginazinha aqui, ó. Lhe leva para essa outra página aí. E aí, você pode fazer uma pesquisa por qualquer imagem, né, com o Google Lens, que é o lente. E aí ele pode, ó, eu posso arrastar uma imagem ou posso fazer um upload, ou seja, enviar uma imagem.
Também é possível, gente, eu colar um link da imagem aqui, tá certo? Colar um link da imagem. Professor, eu nunca vi isso, colar link. Galera, presta atenção, ó. Imagina que você está aqui no Google, certo? Você vai colocar o objetivo concurso, colocar em imagens, certo? Eu quero saber o link dessa imagem aqui. Como é que eu faço? Você clica com o botão direito e vai aparecer ali, ó, copiar endereço da imagem ou então copiar endereço do link, certo? Cliquei em copiar endereço do link. Então, a minha pesquisa pode ser feita, gente, mais uma vez, por imagem. Eu vou clicar aqui, ó. E ele diz, ó, você quer pôr imagem para cá ou upload? Então, eu posso colar aqui, ó, o link da imagem, ó, que eu copiei lá. É tudo isso daí, gente, ó. Tudo isso aqui é o link da imagem. E aí ele começa, se eu clicar aqui em pesquisar, ele vai fazer uma pesquisa de acordo com a imagem, com o link da imagem que eu coloquei, tá certo? Isso daqui, pouquíssimas pessoas sabem, né, que existe essa forma de fazer uma pesquisa por imagem, beleza? Mas é super possível você fazer por texto, por voz ou simplesmente por uma imagem. Fechou? Beleza. A pesquisa do Google, ele pode fazer que tipo de pesquisa? Bom, o Google aceita fazer pesquisa por todas, por vídeos, por notícias, por imagens, por mapas, por shopping, por livros, por voos, finanças, ou seja, o Google ele tem várias formas de você fazer pesquisa. Não é só por texto que ele retorna. Ele retorna por imagem, por vídeo, até voos, galera. Eu quero saber quando é eu vou viajar, por exemplo, para outro estado para fazer uma prova. Quando é o dia mais barato? Quando é que fica mais barato para mim? Se eu comprar agora, se eu comprar depois, né? Eu quero só uma escala, 2 escalas. Cara, o Google é muito completo. É um dos sites mais completos que existe, tá? Por isso que ele é tão querido por todos. Vamos lá. Quando você está fazendo uma pesquisa no Google, eu posso clicar em ferramentas. E dentro dessas ferramentas, que é nessa parte aqui, galera, ó, dentro dessas ferramentas, nós vamos poder fazer alguns tipos de pesquisa. Por exemplo, quando eu clico em ferramenta, ele abre isso aqui, ó. Eu posso fazer uma pesquisa por qualquer idioma, eu posso fazer uma pesquisa por qualquer data, eu posso fazer uma pesquisa por todos os resultados, ou então somente por resultados que são autorizados, certo? Então, quando eu clico ali em ferramentas, dá para fazer vários tipos de pesquisa. O que é bom a gente saber? O Google, gente, ele não é um case sensitive, certo? O Google, ele não é o case sensitive. Professor, o que é isso? Cara, case sensitive quer dizer que ele não diferencia maiúsculas de minúscula. Isso acontece bastante. Tem gente que digita concurso em maiúsculo, aí depois, está errado, tem que digitar em minúsculo. Aí vai lá, digita concurso em minúsculo. Cara, nada a ver. O Google vai fazer a mesma pesquisa, porque ele não diferencia maiúsculas de minúscula. Ele não é um case sensitivo. Então, se você procurar por concurso em maiúsculo ou concurso em minúsculo, os resultados vão ser o mesmo. O mesmo, não tem nenhuma alteração. Por quê? Porque o Google não é um case sensitivo. Beleza, professor. Tranquilidade demais. Show, galera. Show demais. O próprio Google, gente, ele existe um negócio chamado Safe Search, que por padrão ele é ativado, tá? Por padrão, o Safe Search, ele é ativado. E o que seria um Safe Search? O Safe Search, galera, ele é uma procura, tá? Ele é um buscador, mas com procura segura, certo? Para não aparecer ali imagens vamos lá, de violência ou até mesmo imagens pornográficas, tá certo? Porque, por exemplo, já aconteceu de professoras, né, na época da pandemia agora, foram mostrar para alunos algumas comidas típicas. E aí tem alguns nomes de comidas típicas que são com nomes que podem ter em outros estados parte pornográfica. Então, o que acontece? Para evitar esse tipo de coisa, o Safe Search ele exclui essas pesquisas de conteúdo erótico ou conteúdo de violência e por aí vai. O Safe Search ele é ativado por padrão, tá, pessoal? É ativado por padrão. Então, o que seria Safe Search? É justamente para evitar conteúdo explícito na pesquisa que você está fazendo. Lembrando que o Safe Search só funciona na pesquisa, não é no navegador em qualquer site. Cuidado, é somente nas pesquisas, tá certo? Então, o que acontece?
quando o Safe Search estiver ativado, ele ajudará a ocultar conteúdo explícito na pesquisa. As bancas de concurso gostam de falar que Safe Search quer dizer que eu vou ter uma conexão segura, uma procura segura, eu não posso ser rastreado. Aí dentro, Flamengo, não, mas nada a ver não, isso daí, mano. Está saindo de doida, né? E aí, galera, o próprio Google agora, ele colocou umas configurações rápidas, certo? Ele atualizou, fez uma atualização no Google, dando umas configurações rápidas, que é quando você clica nessa catracazinha ali, ó, certo? Essa catraquinha, quando você clica lá, ela vai abrir as configurações rápidas. E o que é que eu encontro dentro das configurações rápidas, professor? Dentro das configurações rápidas, você vai encontrar o histórico de pesquisa, pode excluir o histórico de pesquisa, tá certo? E por ele também é possível você fazer uma pesquisa avançada. Como assim, professor? Dá para fazer uma pesquisa avançada? Justamente. Eu posso fazer uma pesquisa avançada de acordo com o que eu estou precisando, certo? Eu posso filtrar pesquisas para que me tragam resultados mais precisos. Não é só aquele beabazinho. Bota lá no Google, como fazer um menino, né? Lá no Google aberto. Vai aparecer muita putaria lá, né? Mas, ó, eu posso filtrar a pesquisa. Eu posso dizer quais são os sites que eu quero, eu posso dizer o que é que eu quero que não apareça, o que é que eu quero que apareça. Ou seja, tem muita coisa por aí, beleza? Show de bola, professor, show de bola. E o que é que aparece nessa pesquisa avançada, professor, quando eu clico lá? Bom, quando você clica lá na pesquisa avançada, ele vai mostrar uma página igual essa daqui, pesquisa avançada. Aí, ó, localizar páginas com todas estas palavras, esta expressão ou frase exata, qualquer uma destas palavras, nenhuma destas palavras ou números que variam de. Ou seja, a gente pode fazer pesquisas, certo? Relacionados a uma frase ou uma parte do meu texto. Por exemplo, quando ele fala lá, todas estas palavras. O que é isso? São os resultados usarão todas as palavras inseridas, certo? Então, por exemplo, ó, se eu colocar objetivo concurso, todas as palavras que estão ali inseridas, eles vão procurar. Todas. O objetivo trabalha com concursos. Ó, ele está trabalhando, não é na ordem. Não é objetivo concurso na ordem, certo? Ele vai trabalhar misturadão. Agora, se eu quiser na ordem, objetivo concursos, então eu vou clicar em esta expressão ou frase exata. O que é isso, professor? Os resultados incluirão uma palavra ou uma frase exatamente inserida. Ou seja, tem que estar daquela forma. Tem que ser daquele jeito. Objetivo concurso. Não pode ter muito mais do que isso, certo? Por exemplo, galera, vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Todas. Objetivo concurso. Deu quanto lá? Ó? 86.800.000 resultados. Agora, se eu colocar aqui, se eu vier aqui em configurações rápidas, certo? Pesquisa avançada. E colocar aqui, tirar o objetivo concurso daqui, colocar em expressão exata e clicar em pesquisa avançada, perceba que os resultados diminuíram de 86 milhões para 22.800, beleza? Então, galera, olha a quantidade de resultados que diminuiu. Tinha 86 milhões, agora só tem 22.800 relacionados a este assunto, certo? Vou até mostrar novamente, eu estava mostrando minha face aqui, mas ó, 22.800 resultados. Então a diferença é absurda. E você percebeu que quando você digitou isso, quando você colocou em frase exata, a palavra objetivo concurso ficou entre aspas, certo? Isso nós vamos aprender aí, galera, nos próximos blocos, tá? Sobre operadores de pesquisa, beleza? Por enquanto, fica esperto com essa pesquisa avançada aqui. Qualquer uma destas palavras. Qualquer uma dessas palavras quer dizer que os resultados incluirão pelo menos uma das palavras inseridas. Ou uma ou a outra. Nenhuma dessas palavras
Os resultados não incluirão nenhuma das palavras inseridas. Então, vamos fazer o seguinte. Imagina que eu queira que fale de futebol, mas não fale de Flamengo. Imagina que eu queira que fale de futebol, mas não fale de Corinthians. Imagina que eu queira que fale de futebol, mas não... Enfim, eu quero falar de um determinado assunto, mas eu não quero que inclua essa palavra. Eu não quero que na pesquisa ele me traga aquele site relacionado àquele time ou àquela palavra, beleza? Eu quero que fale da cidade X, do estado X, mas eu não quero que fale da cidade X, Y e Z. Então, o estado do Ceará, mas eu não quero que fale de Sobral nem de Fortaleza, certo? Então, basicamente é isso, nenhuma dessas palavras. Nos próximos blocos, nós vamos aprender como usar isso como operador. Números que variam de... Os resultados incluirão números entre 2 inseridos. Então, por exemplo, eu quero fazer pesquisa de computadores que custam entre R$1.000 até R$2.000. É possível fazer isso? Sim, é possível demais. Beleza, galera? Na pesquisa avançada também é possível pesquisar por idioma, por região, última atualização, site ou domínio. Também dá para pesquisar somente dentro de um site, certo? Termos que aparecem, eu posso ou não ativar o Safe Search. Também é possível escolher um tipo de arquivo, certo? Por exemplo, eu posso querer baixar provas de concursos, mas eu quero que o resultado me retorne somente em PDF. É possível isso? Super possível, gente. É super possível. Por exemplo, prova de concurso, mas eu quero que me retorne só em PDF. Dá para fazer isso? Tá. Olha que bacana. Questões de português, mas eu quero que me retorne somente em PDF. Quer já para baixar logo e ver as questões? Olha o quanto de coisa. Isso pode facilitar a vida de vocês. Imagina saber sobre o Linux, sobre o Windows, sobre o Word, sobre o Excel, mas eu quero que me retorne como apostila. Eu quero que me retorne já como PDF, só para me baixar. É possível isso? É super possível. O Google ele refina isso para vocês, tá? Inclusive, ele também diz os direitos de uso, tá? Se você pode usar ou não isso daqui. É muito bacana, cara. O Google é muito completo, certo? Além disso, a pesquisa Google também, você pode fazer uma pesquisa Google, tá? Por respostas rápidas, pode fazer por previsão do tempo, pode fazer por dicionário, pode fazer por cálculos, pode fazer por conversão de unidades, pode fazer por esportes, pode fazer por fatos rápidos, tá certo? Ou seja, dá para fazer vários tipos de pesquisas, galera, vários tipos de pesquisas, certo? De uma forma rápida e bem objetiva. Eu quero saber a previsão do tempo, certo? Pode saber a previsão do tempo? Pode. Pode ir lá, a previsão do tempo, você coloca o tempo na frente. Agora, tem um negócio que é muito bacana, que para vocês, concurseiros, vai ser super útil. Por exemplo, a parte do dicionário, a parte do definir palavras, definir a parte de palavra de dicionário, também tem a parte de cálculos. Você sabia que se você digitar um valor com um asterisco, por exemplo, ele vai fazer um cálculo? Você já viu isso, galera? Olha só, exclusivo foi questão de prova. O cara foi lá, botou 522, asterisco 12 e apertou Enter. O que acontece no Google? O Google ele vai abrir, galera, olha só que interessante. O Google ele vai abrir a calculadora do Google, certo? Olha que interessante esse negócio, com seno, cosseno, tangente, logaritmo, raiz, enfim, cara, é muito top esse negócio aqui, cara, é muito top. Inclusive eu posso saber, por exemplo, como é que tá o tempo em Fortaleza, pessoal dá para saber o tempo em Fortaleza, tá? Tá aí a temperatura, vai chover, não vai chover, o vento, quanto a umidade, que horas são, pessoal dá para saber também, lá em Tóquio, dá para saber em Tóquio, galera. Eu quero ver em Tóquio que horas são, ó. Neste exato momento lá em Tóquio, 4 horas, terça-feira já, tá chovendo, 12 graus lá, bonito, maravilhoso. Meu irmão, dá para saber tudo isso, professor? Dá sim, certo? Então, tem muita coisa bacana. Aí, se eu quiser saber dentro do dicionário, certo? O que é homem, né? Homem, o dicionário, homem, o que é a espécie humana, a humanidade, o indivíduo do sexo masculino ou do gênero masculino. Olha o tanto de coisa bacana que dá pra gente entender aqui sobre cada palavra. Imagina aí você tá com dúvida numa palavra ou em algo do tipo, você pode estar usando o Google para facilitar o seu acesso à sua informação e tudo mais, tá? Galera,
Hoje só fica sem informação quem quer, beleza? O Google tá aí para provar isso para nós. O outro site de pesquisa é o nosso famoso Bing, certo? O Bing é o nosso outro site de pesquisa. Ele fala, ó, o Microsoft Bing é o principal concorrente do Google, tá certo? Por ele é possível fazer pesquisa através de texto, de voz, imagens e olha só, o Bing ele tem algo que é diferencial, que é o nosso teclado virtual, certo, gente? O teclado virtual é algo diferenciado aqui no Bing, tá? Professor, o que é isso, professor? E o que é isso, professor? Esse negócio de teclado virtual. Galera, teclado virtual, ele vai abrir um tecladozinho e você vai clicar em cada tecla. Fechou, galera? Tranquilo? Massa demais, cara, massa demais. Vamos pro próximo, vamos continuando. E aí o Bing, tá, galera? O Bing, ele também retorna pesquisas da web, certo? E ele pode retornar como texto, ou como imagens, ou como vídeos, ou como mapas, ou como traduções, ou como notícias, ou como viagens, ou até o próprio MSN Notícias, o Take Lessons e até mesmo do Office, certo? Por exemplo, eu fiz até um teste aqui, eu digitei objetivo concursos e ele abriu aqui, ó, tudo, imagem, vídeos, mapas, notícias, compras, certo? E ele me fala a quantidade de resultados que retorna aqui, beleza? Professor, me mostre aí o Bing, eu nunca vi o Bing, professor. O Bing eu nunca vi, professor. Beleza, vou mostrar o Bing para você. Vamos lá. Bing.com, certo? Ó, esse é o Microsoft Bing. Vocês podem ver aí. O nosso Microsoft Bing está aqui sendo apresentado para vocês, beleza? Tem como é que tá o clima aqui e tudo mais. Enfim, a gente tem várias opções. Uma delas, né, como eu falei para vocês, é o nosso tecladinho virtual. Ó, como abrir o nosso tecladinho virtual aqui, ó. Olha que bacana, galera, que é isso aqui. Nosso teclado virtual abriu e o cara, quando clica aqui, ele pode escrever, ó, certo? Beleza? Showzinho, galera? Tranquilo? Esse é o nosso teclado, esse é o nosso Bing. Também pode fazer por pesquisa de imagem e tudo mais. Bing é muito massa, cara. Muita gente não sabe, cara. Muita gente não sabe. E aí, existe também as configurações do Bing, certo? Existem as configurações do Bing. Dentro das configurações do Bing, o que você vai encontrar? Você pode escolher o idioma, o país de pesquisa, o local de pesquisa e pode escolher se quer por voz ou não. Agora sim, galera, isso daqui é pouco cobrado em prova. Essa parte de configurações do Bing é pouco cobrado em prova, certo? Mas esse outro negócio que eu vou mostrar para vocês aqui agora é bastante cobrado em prova. O que é isso, professor? São as configurações do Bing em relação à pesquisa segura, certo? Isso aqui, galera, é muito parecido com o nosso Safe Search lá no Google. Lembra lá no Google? Existe o Safe Search. E que formas existe que tipo de pesquisa segura existe no Bing? Existe de forma restrita, existe de forma moderada e existe de forma desativada, tá certo? E aí, o que é que a forma restrita fala? Ela fala que vai filtrar texto, imagens, vídeos adultos de seus resultados de pesquisas. Moderada vai filtrar imagens e vídeos adultos, mas não o texto de resultado de pesquisa. E desativado ele não vai filtrar nada, vai deixar tudo liberado. E isso daqui é uma das coisas que mais cai dentro da prova de concurso quando a gente está falando de Bing, tá? Bing, que é um outro ferramenta de busca e pesquisa aqui existente na internet. Fechou? Tranquilidade? Beleza, então, certo? Existe, claro, gente, vários operadores, várias formas de pesquisa, nós vamos estar vendo aqui em vários blocos, ok? Vamos para nossas questões, então vamos praticar o que nós acabamos de ver, beleza? Bora lá. Os resultados de pesquisa do Google não podem ser salvos no computador, pois são protegidos contra a gravação. Ai, Senhor Jesus, quer dizer que eu não posso salvar nenhum resultado de pesquisa que eu fizer? Quer dizer que eu não posso salvar? Claro que eu posso salvar, galera. Claro que eu posso salvar, beleza? Inclusive, deixa eu abrir aqui o Google.
certo? Vou colocar aqui o Google, vou colocar aqui objetivo, cursos, e vou colocar imagens, certo? Vou clicar aqui nessa imagem. Inclusive no Google existe esses 3 pontinhos aqui no mais, que eu posso até adicionar às minhas coleções. Como também eu posso compartilhar com alguma pessoa o link dessa imagem, certo? Então, quando eu vou pesquisar no Google, eu posso, por exemplo, adicionar as minhas coleções. Ó. Ele mostra lá, ó, adicionar a coleção. Ou seja, não é possível, como é que pode? Ele está dizendo, não é possível, não podem ser salvos no computador, pois são protegidos. Claro que são. E aí a alternativa, questão 1, errado. Errado, beleza? Está errado. 2. A Microsoft possui sua própria ferramentas de busca e é considerado como uma das mais utilizadas no mundo. Essa específica ferramenta de busca da Microsoft é denominada de quê? De Access, de Bing, de Ask ou de Edge. Cuidado para não cair em pegadinhas, certo? Muito cuidado. No Windows 10, tá, galera? No Windows 10, Edge é o navegador, certo? Edge é o navegador padrão, certo? Edge é o navegador padrão do quem? Do Windows 10. Beleza, gente? Tranquilidade? Então, é assim que funciona aqui. Porém, ele está perguntando ferramenta de busca. Quem é a minha ferramenta de busca por padrão? É o Bing, certo? Bing é a minha ferramenta de busca por padrão. Beleza? Fechou? Tranquilidade demais, gente. Tranquilidade demais. Então, gente, a alternativa correta, letra B de bênçãos aí para vocês, beleza? Vamos lá, terceira questão. O filtro Safe Search, quando ativado no Google, permite que o usuário realize uma pesquisa na web, sem ser identificado pelos provedores de internet ou por outro mecanismo de rastreamento, certo? Beleza, galera. Então, o que acontece? O filtro Safe Search, quando ativado no Google, permite que o usuário realize uma pesquisa sem ser identificado. É para isso que serve o Safe Search, gente? Claro que não. Não é para isso que serve o Safe Search. Nós aprendemos durante aqui a nossa aula que ele é para fazer uma pesquisa segura, sem conteúdo explícito. Beleza? Fechou. Então, galera. Pessoal, vai ficar faltando aí outras questões, como a nossa base aqui é mais teoria do que prática, beleza? Vocês podem estar resolvendo essas outras questões, eu sempre coloco o gabarito aí no material, tá? Lembrando que nosso material tem muito mais informações do que eu passo no slide. O slide é algo bem resumido que o professor traz para vocês. Fechou? Vamos fazer o seguinte. Fica aqui já a parte teórica, tem outras questões para você resolver. Com a aula aí que você tiveram nesse bloco, dá para você resolver tranquilamente. E aí, vamos continuar no próximo bloco sobre como é que funcionam os operadores de pesquisa do Google, beleza? Tamo junto, então. Forte abraço, galera, e até já já. Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerro aqui para a gente continuar ainda sobre assunto, né, de serviços de busca e pesquisa na internet. Agora nós estamos fazendo um foco maior dentro do Google, que é a ferramenta de pesquisa que mais cai dentro das provas de concurso. Mais precisamente, nós vamos falar sobre os operadores de busca básicos e os operadores de buscas avançados.
Como é que funciona para excluir uma palavra, para adicionar uma frase exata, para procurar sobre um determinado tipo de arquivo? Como é que funciona, por exemplo, essa pesquisa e para me retornar essa pesquisa de forma mais restrita, tá certo? Então nós vamos trabalhar sobre esse assunto agora. Vem comigo que vai ser muito bacana, vai ser bom demais, vai ser bom demais da conta, beleza? Beleza, professor, entendido, bora lá. Vamos lá para a nossa parte aqui. Lembrando, gente, que nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do melhor ferramenta de busca que existe na face da Terra, que é o nosso grandioso Google. Google, pai. É o Google. O Google é o mais top de todos, beleza? Mas bora lá. Como é que a gente chama isso? Nós podemos chamar de refinar ou também nós podemos chamar de filtrar. Filtrar. E a verdade é que aqui a gente já começa dizendo, o próprio Google, tá? Lembrando, galera, que isso daqui é retirado do site do suporte do Google. Não tem para onde correr, não tem para onde brigar, não tem para onde dizer, ah, mas não tinha dito isso, ah, mas não tinha dito aquilo. Ou então, por exemplo, ah, mas dá certo desse jeito também. Ok, sendo que a teoria ela tem que sair daqui do próprio site do Google. Se dá certo de outra forma, é outra coisa. Aqui no Google nós temos uma teoria e aonde as bancas tiram as questões são da teoria do Google do suporte, beleza? Então por isso que eu tô já passando isso de cara para você, porque tem gente assim, ah, mas eu testei assim, deu certo. Ok, pode dar certo? Pode dar certo. Mas eu não estou dizendo que a teoria não é essa. A teoria é que cai em concurso, a gente tem que ficar esperto. Por exemplo, o Google já começa dizendo que é possível usar, presta atenção, símbolos ou palavras na pesquisa para retornar ou para tornar resultados mais precisos. Então, através de operadores ou de palavras, a gente vai ter, ou de caracteres, né, como eles chamam, símbolos, ele vai me retornar pesquisas mais precisas do que o normal. Fechou? Beleza. A pesquisa Google geralmente, olha só o que ela diz, ó, ignora pontuações que não façam parte de um operador de pesquisa. Então vamos dar aqui um exemplo. Se você faz uma pesquisa de um endereço e coloca vírgula e tudo mais, o Google provavelmente vai ignorar aquilo, porque vírgula não é um operador de pesquisa. Logo, ele ignora a pontuação, que não é um operador de pesquisa, ou seja, não é um operador de refinar uma pesquisa na web. Aqui ele traz um exemplo bem bacana e que na prova a galera às vezes vacila e as alternativas têm divergências, vamos dizer assim. Não coloque espaço entre o termo de pesquisa e o símbolo ou palavra. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa dentro do site do NewYorkTimes.com, se eu quiser fazer essa pesquisa, site nytimes.com funcionará. Mas o mesmo não acontecerá site espaço New York Times. Presta atenção, ó. Aqui no de cima vai dar certo. Mas no de baixo, só porque ele deu espaço, só porque aqui, ó, ele deu espaço junto dos dois pontos e o nome site, só porque deu espaço, ele não funcionará, certo? Pessoal, quem está dizendo isso é você? É as vozes da sua mente? Não, é o Google. Ai, professor, mas eu tentei isso aqui e deu certo. Pô, que bacana, que bom. Mas o Google, o próprio suporte do Google e a teoria do Google, ele indica que se tiver separado os termos, não funciona. Exceto em alguns casos, tá? Porque tem uns casos que é no operador de pesquisa avançado, isso não precisa estar junto. Nós vamos ver cada um, ok? Vamos com calma. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa por imagens, certo? Usando filtros de uma região, se eu quiser apenas de uma região, ou apenas para um tipo de arquivo. E assim eu vou restringir os meus resultados. Toda vez que a gente estiver trabalhando com imagens e eu clicar em pesquisa avançada, ele vai, por exemplo, fazer uma pesquisa com um tamanho de imagem que eu desejar. Cuidado que as bancas dizem que tem um limite de tamanho de imagem. Olha, você só pode fazer pesquisa por imagem por um limite. Não, não tem isso, tá, pessoal? Não existe isso. E olha que bacana.
Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Aqui, quando eu clico em ferramentas, eu posso escolher, ó, tamanho, cor, tipo, tempo que as imagens foram postadas e os direitos de uso. Será que eu posso usar ou não? Por exemplo, essa licença de Creative Commons são aquelas licenças que eu posso utilizar. Então, aqui está dentro da licença que eu posso utilizar aqui, beleza? Agora, é óbvio que nas configurações aqui de pesquisa avançada das imagens, eu vou ter muito mais opções, né? Por exemplo, o tamanho de imagem, eu posso dizer a resolução que eu quero, certo? Eu posso dizer a proporção da imagem, se eu quero alta, quadrada, larga, se eu quero colorida, se eu quero qualquer cor, o tipo de imagem que eu quero que retorne, a região da imagem que eu quero que retorne, se é dentro de um site ou não, os tipos de formatos de arquivos que eu quero que retorne, tá certo? Então, tudo isso daqui de imagens, tá? De imagens, tá, gente? Que é só de imagens. Mas tem vários formatos que o Google aceita, beleza? E os direitos de uso de imagem, que eu posso usar ou não, beleza? Que eu posso usar ou não. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, o próprio Google diz que é possível usar símbolos para fazer pesquisa na palavra. Vamos conhecer esses símbolos. Vamos conhecer essas pesquisas. Por exemplo, se você utilizar uma arroba, quer dizer que eu vou fazer uma pesquisa em mídias sociais. Então, antes da palavra para pesquisar em mídias sociais, por exemplo, @Twitter. E aí eu coloco o Twitter da pessoa, certo? Então, ele vai fazer pesquisas de redes sociais. Preço. Se eu quero saber uma pesquisa de preço, eu posso, por exemplo, colocar um cifrão. No nosso caso, não é dólar, né? É em reais. Então, coloco R cifrão e coloco, por exemplo, posso botar carro, sei lá, 30 mil. E perceba, gente, que é tudo junto, ó. O termo de pesquisa está junto com o valor. Não é separado mesmo, é junto, tá? Tudo junto, certo? Show. Então, quando eu quero fazer uma pesquisa por preço, eu utilizo o cifrão. Se eu quiser fazer uma pesquisa por hashtag, todo mundo sabe que é uma hashtag, né? O jogo da velha. Eu coloco, por exemplo, uma palavra, hashtag TBT. Então, o Google vai me trazer somente pesquisas referentes ao hashtag TBT. Se eu quero excluir palavras da minha pesquisa, certo? Eu quero excluir palavras das minhas pesquisas. O que é que eu faço? Eu coloco um traço antes da palavra que eu quero deixar de fora. Por exemplo, aqui, ó, eu vou escrever velocidade do Jaguar, mas eu não quero que na minha pesquisa apareça falando do carro, certo? Então eu quero saber a velocidade do Jaguar, mas eu não quero saber a velocidade, eu não quero saber da palavra carro. Eu quero que o Google não me retorne sites que falem de carro. É basicamente isso, ó. Ele vai retornar falando sobre velocidade do Jaguar, mas não vai estar falando de carro. Ele está excluindo a palavra carro da pesquisa. Um negócio bastante bacana e interessante é sobre pesquisar uma correspondência exata. Então, imagine o seguinte, imagine que você queira fazer uma pesquisa exata, na ordem, certo? Aquilo que você está digitando tem que estar igualzinho, ou ele não faz, ou ele não retorna esse site para mim. Por exemplo, imagine que você queira falar sobre Segunda Guerra Mundial, certo? Os termos de pesquisa, se você não coloca entre aspas, ou seja, você não coloca entre uma frase exata, ele pode me retornar vários e vários resultados, certo? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Lá no texto pode estar falando, durante a Segunda Guerra Mundial, fala outra coisa, certo? Ou seja, ele separa. Vamos lá, pode aparecer assim também, na Guerra Mundial, que aconteceu pela segunda vez, ó. Cara, pode ser N partes, N formas de mostrar isso aí. Mas quando eu coloco entre aspas dupla, certo? Ele vai ter que me trazer na ordem, Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa no exemplo aí, ó. Prédio mais alto do mundo. Então, para ele me retornar nessa ordem, eu só quero sites que me retornem prédio mais alto do mundo. Porque se não tiver, se eu não colocar entre aspas, o que ele vai trazer? Ele vai trazer aleatório. Segundo, não sei o que, o prédio
que foi conhecido como o mais alto do mundo, ó, separou. Então, obviamente que vai ter mais resultados. Mas eu quero restringir o resultado. Na maioria das questões, quando eu quero restringir, eu coloco dentro de aspas. Beleza, então. Correspondência exata dentro de aspas. Se eu quero dentro de um intervalo de números, eu utilizo os dois pontos. Por exemplo, câmera de valor de 50 até 100. Então, eu quero um intervalo de números de 50 até 100. Isso também, galera, não é só números que dá, nem valores. Eu posso usar também datas. Beleza? Show de bola. Combinar pesquisas. Galera, combinar pesquisa é utilizando o OR, tá certo? O OR. O OR é como se fosse combinar pesquisa. Cuidado também que pode aparecer na sua prova só uma barra assim em pé, tá? A barra em pé, só a barra em pé, também significa OR, tá certo? Pode ser usado o próprio OR ou pode ser usado uma barra em pé. Então, coloque OR entre cada consulta de pesquisa. Por exemplo, maratona ou corrida. O OR, ele é o ou, certo? Então, ele vai me retornar uma das, pelo menos uma das, ou maratona, ou que fale de maratona, ou que fale de corrida. Se eu quero fazer uma pesquisa em um site específico, certo? Então, por exemplo, eu quero que me fale de concursos, mas eu só quero que me fale de concursos em sites que sejam de organização governamental, certo? Então, tudo junto, eu vou lá e coloco concursos, site2.gov. O que é que o Google vai fazer? Ele vai me retornar apenas sites que estejam falando de concursos, certo? Mas que tenham .gov dentro do seu link, dentro da sua URL, beleza? Ah, eu quero que fale de concursos, mas dentro da Globo. Né? Geralmente a Globo, ela posta bastante as vagas, onde é que tem vagas e tudo mais. Então, concursos, site2.globo.com, exemplo, beleza? Eu quero saber se está tendo PM lá no objetivo. Eu quero saber se tem PMPE, PMCE. Eu quero saber se, enfim, PMBA. Não importa. Eu quero saber o curso que tem ali. Eu quero somente no site do objetivo. Então, site, objetivo.concursos.com.br. Ele vai procurar aquele termo relacionado somente dentro do site. Fechou? Beleza. É para isso que serve isso aí. Site. Related. Coloque o related antes de um endereço web que você já conhece. Por exemplo, relatedtime.com. Related, gente, é relação. O time.com é o quê? Tem relação com o quê? Com notícias? Então, ele vai me relacionar sites que são de notícias. Se eu colocar related Netflix, então ele vai me trazer sites relacionados ou parecidos, ou serviço parecido, como o do Netflix. Beleza? Então, related é isso, é sites relacionados. Cache. Ver a versão cache antes do endereço do site, tá? Vale a pena a gente destacar que nem todos funcionam, beleza? Mas cache é o quê? Cache foi a última atualização que aconteceu naquele site. Então, eu quero saber o cache lá do objetivo. Cache, objetivo.concurso.com.br. Você vai saber a última atualização que foi feita nesse site. O cache do site. Qual foi a última atualização que esse site recebeu. Fechou? Agora nós vamos falar de operadores, gente, avançados do Google, certo? Operadores avançados do Google. Vale salientar que nem todos funcionam no Brasil ainda, certo? Porém, cai em prova. Por exemplo, o AND. AND, pessoal, significa e em inglês, ok? E existe, pessoal? Existe. Existe para quê? O AND ele existe quando eu quero que procure, por exemplo, isso e aquilo. Então, procure por isto e aquilo. Eu quero que procure por computador and notebook. Eu quero que procure por desktop and netbook. Eu quero que procure notebook and netbook. Ou seja, não é o OR era um ou outro, era um dos termos. Aqui eu estou dizendo para ele, ó,
eu quero os dois. Notebook e netbook. Tem que ter os dois. Beleza? Estou fazendo um AND, que é I. Um outro operador de pesquisa avançado é o nosso Coringa, o asterisco, certo? Por exemplo, combinará com qualquer palavra ou frase. É útil para encontrar citações e frases. Então imagina o seguinte, você sabe só o início da frase, não está lembrado o restante? Você coloca o Coringa na frente. Uma letra de música, uma citação, e aí você coloca o asterisco ele serve como um Coringa. Ou seja, é qualquer coisa que comece com isso e na frente tenha isso. Ou então, café com asterisco. Café com leite, café com canela, café com não sei o que, café com açúcar, café com blá blá blá. Ou seja, o asterisco ele é um coringa. Ele pode me retornar vários resultados coringas. Aí o Google vai fazer essa pesquisa, tá certo? Então ele se encaixa em qualquer palavra, ou frase. Define 2 pontos. Define, galera, ele vai mostrar o significado de uma palavra em resposta, né, vamos dizer assim, resultado como cartão, tá certo? Então, por exemplo, eu quero que ele define para mim a palavra computador, certo? É possível, professor, ele fazer isso? Sim, é super possível ele fazer isso daí, tá? Vou mostrar para vocês aqui dentro do Google, define computador, vou botar notebook. Será que ele vai definir? Olha aí, ó. Define notebook. Então, notebook, computador portátil, espécie de laptop, ó. Enfim, galera, o define ele vai mostrar um significado de uma palavra, tá certo? O significado de uma palavra. Deixa eu ver se eu coloco aqui outra palavra. Certo? Por exemplo, ó. Imagina que eu queira fazer uma pesquisa para saber o que é jurisprudência. Vou colocar aqui jurisprudência, vou pesquisar. Ó. Jurisprudência, ciência do direito e das leis, com os conjuntos de decisões e interpretações das leis feitas pelos tribunais superiores, adaptando as normas e as situações de fatos. Olha que bacana, cara. É top demais, né, velho? O Google é o Google, meu irmão. Fala pra você. Tô falando pra você. Tô falando pra você, rapaz, que o Google é o Google, certo? Show demais, show demais. O outro, esse daqui despeca nas provas, é o file type. File type. É quando eu quero mostrar resultado de um determinado tipo de arquivo, certo? Então, por exemplo, quando eu escolho file type PDF, perceba aqui, ó, que ele vai me retornar somente arquivos em PDF, ó, somente arquivos em PDF. Olha que bacana. Então, por exemplo, objetivo concurso FileType PDF. Então, ele só vai me retornar coisas do objetivo que estejam em PDF. Aqui, gente, eu coloquei para vocês, certo? Para deixar vocês bem cientes, quais são os tipos de arquivos que são suportados pelo FileType do Google, certo? E são todos esses aqui. Deixei também no material de vocês todos esses arquivos para que vocês consigam ver qual é as extensões, tá? Fica esperto, porque isso aqui geralmente não vai cair em prova, tá? É muito difícil cair em prova. Se cair, vai ser mais para a parte de TI. Mas eu estou deixando, né, para desencargo de consciência. Também, quem sabe, né, pode ser que uma banca apareça. Até hoje eu não vi uma questão perguntando quais são os tipos de arquivos que o FileType reconhece, beleza? Porém, fique esperto, são esses tipos de arquivos. Geralmente o que ele cobra ou é MP4, ou é o MP3, ou é o próprio PNG, né? Ou é em PDF, é os que eles mais cobram, não tem para onde correr, beleza? Show então. In title, ó. In title quer dizer que eu vou procurar páginas que estejam no título da página. Eu até coloquei aqui para vocês um exemplo, tá? Então aquela palavra vai ter que estar no título de uma página, certo? E ali, ó, all in title, quer dizer, é semelhante ao in title, porém ele vai ser mais específico ainda. Então ele vai procurar palavras mais específicas ainda, ele vai diminuir mais ainda, tá certo? Então também vai procurar títulos na página. E URL, o que é dentro da URL. Então ele quer que procure páginas que tenham aquela palavra
na URL, certo? No endereço. Não é endereço, na URL é o endereço completo. Então ele vai começar a fazer pesquisas dentro daquela página, em URL. Também tem aqui o in-text. In-text mostrará quaisquer resultados que contêm a palavra-chave especificada dentro do texto da página. Portanto, se você estiver procurando artigos sobre assunto específico, este operador pode ajudar a refinar a sua busca. In-anchor. In-anchor. O que é isso, professor? In-anchor. Ó, anchor significa âncora, tá? Então, fazer âncora com uma palavra, certo? Ele fala até aqui, ó, o operador de busca mostra páginas que tem palavra-chave que você especificou no texto da âncora. É muito utilizado lá pelo pessoal que cria os sites, né? O SEO. Você já aprendeu sobre isso. In é quando eu quero converter, por exemplo, unidade de moeda, peso, temperatura e por aí vai. Eu utilizo a palavra in. O mais também, galera, o mais é bem bacana, tá? O mais, ele também faz parte de operadores de busca e de pesquisa e ele serve para quê? Se você quiser ter certeza de que algumas palavras-chave estão definitivamente incluídas em cada resultado de busca, você pode utilizar o operador mais antes dessa palavra específica. Então, ó, palavra-chave 1 mais palavra-chave. Perceba que é junto da palavra. Ok. Então, gente, nós entendemos todos os operadores de pesquisa, vimos ali que tem vários, tá certo? Porém, eu trouxe aqui algumas questões para você, daqueles que você tem que estudar mais, tem que ficar mais ligado, beleza? Bora para as questões. Para se pesquisar um termo exato usando o site de pesquisa Google, é preciso colocar esse termo entre. Galera, ele falou um termo exato. Não é entre chaves, não é entre colchetes, não é com asterisco, não é com traço. É simplesmente com o quê? Com aspas. 2. Assinale a opção correspondente ao comando que retornará o resultado mais eficaz, ó, mais eficaz, na utilização de motor de busca Google para otimizar uma pesquisa sobre o assunto comércio exterior, na qual, olha aí, ó, se inclua ainda o termo inteligência comercial, restringindo-se a busca ao sítio. O que é sítio, professor? Site, tá? Eletrônico, https://apexbrasil.com.br. Fechou. Galera, como ele falou que se inclui ainda comércio exterior e inteligência comercial, a gente de cara já elimina o OR, porque o OR ou é um ou é o outro. Beleza? E aqui na letra D tem falando related. Não é related, não é relação. É site. Se eu quero procurar dentro de um site específico, eu procuro o site, dois pontos, e o site na frente. Por isso a alternativa correta dessa questão seria a letra B de Bensons. 3. O mecanismo de busca na internet adquiriram uma enorme importância em qualquer tipo de atividade. Nesse contexto, analise o texto de busca usado no busca ao Google. Por exemplo, Embrapa-Estatuto FileType PDF. Assinale o objeto dessa busca. Documento do tipo PDF contendo o termo Embrapa, que contém obrigatoriamente a palavra estatuto. Galera, se tem o traço estatuto, quer dizer que a gente vai ter que excluir isso da pesquisa, certo? Se tem FileType PDF, quer dizer que eu quero que retorne arquivos em PDF. Embrapa vai aparecer normalmente e estatuto não vai aparecer. Aqui ele está dizendo, ó, documentos do tipo PDF, beleza. Contendo o termo Embrapa, que contenha obrigatoriamente a palavra estatuto. Não, senhor. Que não contenha, né? B. Documento do tipo PDF contém o termo Embrapa que não contém a palavra estatuto. Olha, rapaz, a letra B era ela que eu estava procurando. Documento, a letra C. Documento de PDF localizado num site cujo nome contém a palavra Embrapa. Não. Documento
de qualquer tipo, não, cara, eu tô dizendo file type 2.pdf. Eu tô dizendo lá que é o PDF. E a letra E, documento de qualquer tipo, também tá errado. Bom, galera, eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os operadores e sobre as ferramentas de busca e serviços na internet, tá? Então, nós encerramos por aqui o nosso bloco. Tem outras questões para fazer, fique à vontade aí para você fazer, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no meu Instagram, @proflorivalquerro, tá certo? Tamo junto e até o nosso próximo encontro. Valeu, forte abraço, galera!